Não, abriu. Só dá o ok que a gente vai, viu, Bi? Ah, é? Ah, então tá. Pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar sobre algo muito importante, né, que em desastres como esse que aconteceu aqui em Juiz de Fora, né, por conta das chuvas, que matou 65 pessoas só aqui em Juiz de Fora, 7 em Ubá, uma pessoa ainda está desaparecida. A gente se pergunta, né, e agora, o que vem depois? O que, que é para se fazer? Por onde começar? Tem muitas organizações aqui no Brasil, mas que são especializadas, né, inclusive em ajudas e no que fazer também, em orientações. Não ajuda só na frente de trabalho, mas também nas orientações no pós. A gente vai conversar com uma pessoa muito importante, inclusive, que já contou umas histórias aqui nos bastidores, que, ó, bem importante, bem necessário, tá? É o Léo Fará, ele é CEO da Humus, que é uma organização não governamental, né, que trabalha justamente à frente de desastres, né, como esse que aconteceu aqui em Juiz de Fora, no Rio Grande do Sul também. E é ex-bombeiro, então ele vai contar pra gente mais ou menos como que é essa experiência e o que fazer depois. Tudo bem, Léo? Boa Tudo bem, tarde. tudo jóia. Obrigado por receber aqui, para a gente poder compartilhar um pouquinho dessa experiência, até para deixar as pessoas preparadas, aliviadas e atentas também com o que pode acontecer daqui para frente e como se preparar para o próximo, que infelizmente, né, a gente sabe que esses eventos eles vão continuar acontecendo. Com certeza. Só para o pessoal poder ficar contextualizado, né? O que, que é a Humus? Conta pra gente e também as experiências que vocês já passaram à frente, né, à ONG. Bom, a Humus ela é uma organização sem fins lucrativos, formada por bombeiros, né, ex-militares e também pessoas que já estão aposentadas, que trabalha exclusivamente com prevenção e resposta a desastres, tá? A Humus ela surgiu em 2000 e a primeira missão da Humus especificamente, ela foi no terremoto do Haiti em 2021. E ela surgiu por conta de uma série de eventos que aconteceram lá em 2019, né? Em 2019 a gente teve o rompimento da barragem de Brumadinho. Nessa época eu era capitão do Corpo de Bombeiros, eu era o comandante das buscas e resgates dentro de toda a estrutura lá, tinha alguém responsável por organizar as buscas e resgates, e eu organizava essas buscas. E logo depois que a gente começou a trabalhar em Brumadinho, muitos dos nossos bombeiros, eles tinham, inclusive a gente tinha atuado em Mariana também, 4 anos antes. Uhum. E por ser uma questão de barragem de rejeitos, a instituição ficou muito preocupada com o que poderia acontecer da gente estar sendo exposto ao rejeito tantas vezes. Esse grupo, eles decidiram que eles não iam voltar depois de 4 meses de atuação e, coincidentemente, nessa época a gente recebeu um pedido de ajuda humanitária de Moçambique. Um ciclone iria passar em Moçambique e atingir a cidade. A gente recebeu esse alerta 5 dias antes. E devido a algumas burocracias, né, que são necessárias entre governos e tudo mais, a gente só conseguiu chegar em Moçambique 15 dias depois. E lá em Moçambique eu conheci uma organização chamada Team Rubicon, que era uma organização formada por ex-Navy SEALs, ex-Rangers, militares das forças americanas, que depois que aposentavam, perdiam seu propósito, né? Existe um dado que ele é até corroborado, tem um estudo da Universidade Federal do Espírito Santo, que ele fala que a sobrevida de um bombeiro e de um policial, depois que ele se aposenta, depois de 30 anos trabalhando no serviço operacional, ela é de apenas 9 anos. Morre por depressão, suicídio, estresse pós-traumático, enfim. Então esses militares americanos, eles aproveitam essas pessoas para trabalhar com desastres. E aí me veio esse estalo, falei, por que não montar a mesma coisa aqui no Brasil? E em 2020 a gente decidiu reunir, quando teve esse chamado no Haiti. Geralmente quando tem um desastre internacional, a ONU, ela coloca num site dela se precisa ou não de ajuda humanitária, e as organizações do mundo inteiro, governamentais e não governamentais, mandam ajuda. E nessa hora a gente decidiu formar esse grupo inicial e ir para o Haiti. E quando a gente chegou no Haiti, a gente começou a ver uma realidade assim, bem diferente do que a gente imaginava. O Haiti é um país que o presidente tinha acabado de ser assassinado, estava totalmente uma estrutura totalmente colapsada, né? As gangues estavam tomando a região. E o que a gente começou a perceber é que a ajuda humanitária, quando chegava em Porto Príncipe, na capital, ela não conseguia chegar no sul do Haiti. E as forças de segurança não conseguiam transitar por conta das gangues. E a gente, como ONG, né, não estando com a farda, com o uniforme mais
bem visto, vamos dizer assim, a gente tinha um trânsito mais livre e a gente conseguiu atuar muito bem no Haiti. E a gente entendeu também que o Haiti ele já sofreu outros terremotos. Sim. E a gente percebeu ali naquele momento que era preciso a gente treinar a população. A gente não ia salvar o Haiti, mas a gente podia ajudar alguns haitianos a entenderem o que era o terremoto. Para você ter ideia, eles achavam que os terremotos eram causados por mísseis americanos. Eles não sabiam que era por placa tectônica. Sim. Então a gente começou a perceber que a gente precisava de estar em campo para entender a realidade daquela população. Outro exemplo, as placas de aviso de tsunami no Haiti eram em inglês. O Haiti é um país que fala francês e crioulo, sendo que 90% da população não lê. Então a gente começou a perceber que muita coisa estava falha. E a gente não sendo Estado, não existindo uma burocracia, né? E entenda a burocracia não como uma coisa ruim, mas como passos que têm que ser seguidos, né? Que a gente não precisa de seguir, a gente conseguia ser rápido, ser efetivo. E a gente decidiu fundar UMS, que significa Humanitarian Us, nós somos humanitários, para atuar em desastres. O nosso foco é desastre. A gente, Léo, eu quero ajudar o aglomerado, uma favela para distribuir alimento. Não é com a gente não atua nessa área. Nossa área é realmente desastre. A gente fala que desastre é a nossa paixão e o nosso negócio. Muito bom, né? E aí vocês foram para o Rio Grande do Sul, então, só para poder... Fomos. A gente, desde o Haiti, a gente foi para o Haiti, a gente trabalhou no sul da Bahia, a gente trabalhou no Rio Grande do Sul, trabalhamos na Turquia, no terremoto da Turquia. Todos esses desastres que tiveram, né, de 2021 para cá, a gente de alguma forma teve a nossa presença física ou então a nossa logística humanitária para ajudar esses locais. Muito bom, muito legal mesmo o trabalho de vocês. E aqui em Juiz de Fora, o que vocês viram assim, quando vocês chegaram aos locais, né, onde na verdade foram... Teve um epicentro, né, que foi no Parque Bournier, teve também no Paineiras, em alguns bairros que tem encostas, né, e as casas são construídas nessas encostas. Quando vocês chegaram lá, né, o que vocês sentiram, na verdade? O que acontece, assim, o desastre que aconteceu em Juiz de Fora, o que a gente consegue comparar é o que acontece em Petrópolis. Sim. É muito comum, né, a gente atuou em Petrópolis também. Em fevereiro também, que foi em fevereiro, não foi? A gente foi em fevereiro de 2023. Logo em seguida teve a Turquia, teve o desastre São Sebastião também, no litoral norte paulista, que a gente atuou também. Então o desastre aqui ele é muito parecido e ele é muito... Para você ter ideia, dentro da minha avaliação técnica, né? Ele é mais difícil, por exemplo, do que uma frente igual Brumadinho. Brumadinho aconteceu um rompimento da barragem, você tem uma área delimitada e é aquela área que os bombeiros vão trabalhar. Aqui são vários focos, várias localidades e tem a dificuldade de, muitas vezes, do trânsito, das vias interditadas, de ser à noite, de estar chovendo, o helicóptero não voar. Então, essa dificuldade, ela é um fator que complica muito a atuação do bombeiro. Porque você tem que ter várias frentes de trabalho. E a gente tem o quartel de Juiz de Fora, os bombeiros de Minas, eles são reconhecidos internacionalmente. É uma das corporações que tem o maior valor, né, as maiores técnicas, melhores equipamentos do Brasil. Então, eles são muito bons. Só que o grande problema é que o desastre, ele não escolhe, né? Eu falo que ele é democrático, ele atinge todo mundo. Exato. Então, assim, ele atinge, inclusive o quartel do bombeiro, inclusive o quartel da polícia, inclusive as vias. Então, dificulta esse trabalho. Sim. E ninguém, né? O desastre, ele é um desastre porque ele explicando em termos mais simples, é oferta e demanda. Você tem muita emergência para pouca resposta. Se você tiver uma emergência menor, que a resposta não é um desastre. Então ele é caracterizado por um desastre exatamente por isso. Então houve uma necessidade, e aí o bombeiro de Minas ele é muito bem articulado, que ele tem um batalhão especializado em desastre. Sim. Então quando a gente chegou aqui, né, já no primeiro dia, a gente recebeu uma demanda, recebeu um pedido, e a gente entendeu que essas frentes de resgates, né, que estavam retirando as pessoas ali, era por conta do bombeiro. Só que existem frentes de urgência que muitas pessoas, às vezes, não conseguem enxergar porque não tem a prática. Por exemplo, as pessoas ficam muito preocupadas, vamos doar água, vamos doar alimento. E a gente bate muito na tecla da UMS. Para que você vai doar uma cesta básica para alguém que perdeu tudo? Que ela não tem nem fogão para cozinhar. Essa pessoa vai receber uma cesta básica, ela vai fazer o quê com essa cesta básica? Além disso, a gente tem que entender que a organização desse evento ela é essencial para que a população ela consiga se reerguer. Se você doa muita água para a cidade, carretas e carretas de água, o senhor João da venda, ele para de vender água. E aí, se ele para de vender água e o comércio dele não funciona porque está chegando muita doação, a gente causa um colapso econômico na cidade.
Então, essas frentes de urgência que a OMUS verifica. Se o bombeiro está precisando de apoio, a gente tem bombeiros especializados que vai apoiar. A gente levou equipamento para o bombeiro. O bombeiro, os meus colegas estavam trabalhando, falaram, a gente está precisando de uma torre de iluminação de cena, que não é uma coisa que todo mundo tem, mas a OMUS tem. A gente precisa de 300 metros de cabo de energia para ligar nossos equipamentos, porque não tem energia aqui. Então, a OMUS tem esses equipamentos. A gente auxilia o bombeiro nesse sentido. E, além disso, a gente começa a visitar os locais que a gente sabe que vai ser impactado. Por exemplo, um abrigo. E aí a gente visita os abrigos e começa a ver que as pessoas que estão desabrigadas, elas estão dormindo no chão. A gente tem um recurso emergencial com parceiros nossos, que a gente compra o colchão de uma vez, a gente não tem que esperar sair de Belo Horizonte, sair de São Paulo. A gente compra esse recurso na cidade, fortalece o comerciante local e entrega para quem está precisando. Então a gente faz esse mapeamento todo em loco. Por isso que uma das vertentes da UNS é não aceitar a doação do material. Para que as pessoas entendam, imagina, por exemplo, que eu recebo cesta básica. Não tem como eu pegar 30 cestas básicas e ir na loja de colchão e falar assim, vamos trocar 30 cestas básicas em colchão? Não tem como. Se eu tenho o dinheiro, eu consigo comprar o dinheiro na hora. Sim, e eu ajudo aquele comerciante que perdeu praticamente todo o estoque, porque eu estou ajudando ele ali também. Então, essa inteligência operacional a gente traz para dentro da ONUS para ajudar literalmente a cidade. Além dos programas que a gente faz de orientação, de prevenção, de capacitação da comunidade, da defesa civil. E nesse cenário, né, eu tenho dificuldade. Você me pergunta uma coisa, eu já estou falando um monte de outra. Você perguntou só a dificuldade do cenário. Não, mas é né? ótimo isso, porque o bate-papo vai fluindo, é bom. E assim, você falou assim, qual que é a dificuldade do cenário? Eu acredito assim, é você realmente triar essa ocorrência. Sim. Tá? Organizar, né? É porque é o seguinte, imagina só, você tem pessoas que estão vindo de outra cidade, eu não sou de Juiz de Fora, sim, tá? Pedindo por socorro. E você tem recursos de outros locais pedindo por socorro. Quando uma pessoa liga da rua tal que a casa deslizou, e ela fala assim, olha, deslizou uma casa. O vizinho também tá ligando, mas ele tá ligando a rua do lado. O outro vizinho que é da rua de cima, ele tá ligando também, e ele tá ligando a rua de cima. Então, quando esses chamados entram na central do bombeiro, eles não entram num único endereço. Eles entram das pessoas que estão ligando. Então, coordenar esses recursos para você ser certo no local é muito difícil. Não é algo fácil. O oficial que está à frente, ele tem que ter essa inteligência operacional de conhecer a cidade e falar assim, olha, gente, eles estão me ligando desses 4 pontos, mas provavelmente a ocorrência é aqui. Porque dependendo da rua que você pega, do lugar que você pega, você vai chegar, vai demorar a chegar. E é interessante que existe um dado da ONU, tá, que fala o seguinte, de 50% a 70% dos resgates feitos em um desastre não é feito pelo bombeiro, não é feito pela polícia, não é feito pela UMUS, é feito pelo vizinho. É o vizinho que está vendo aquilo ali, que está do lado, ele vai ajudar. Então, por isso que a UMUS ela trabalha muito com essa conscientização, com a educação em desastre, porque se o vizinho ele vai ajudar, se ele souber como ajudar, ele vai ajudar melhor e ele não vai se colocar em risco. Se eu educar esse vizinho e falar assim, olha, tá vendo? Você tem que prestar atenção que pode ser que o poste esteja com a energia ligada. Você pode tomar um choque e você, acima de tudo, pode se tornar uma vítima. Então, se eu ensino isso para ele, ele não vai se tornar uma vítima. Porque ele vai ajudar. Não adianta você falar assim, olha, não entre numa área de risco. Ele vai, é do ser humano. Ele vai entrar numa área de risco. Se a gente sabe, se a ONU sabe, se todo mundo sabe que de 50% a 70% dos resgates é feito pela população local, pelas pessoas que estão ali na localidade, a gente precisa de capacitar essa população. Como é que chega essa capacitação, então, para a população? Como é que é toda essa organização logística, na verdade, né? Para que essas pessoas entendam, assim, o que você tem para dizer para essas pessoas? Porque é isso que você falou, né? É uma questão de sobrevivência, mas também de ajudar o outro também a sobreviver, né? Então, o grande problema, Rê, é o seguinte, a gente não investe em prevenção, tá? A gente tem vários programas na UMS que eles estão disponíveis para prevenção, educação nas escolas e educação da comunidade local. Eu costumo dizer assim nas palestras o seguinte, ninguém te agradece por uma crise que você evitou. Deixa eu te dar um exemplo. Lembra do 11 de setembro, né? Imagina se no dia do 11 de setembro, algum controlador de voo, alguma pessoa que controla os aviões indo e saindo, ele tivesse alguma informação e ele decidisse naquela hora que ele fala o seguinte, nenhum avião decola hoje. Ah, por quê? Porque nenhum avião vai decolar hoje. Se nenhum avião decolou naquele dia, provavelmente não ia ter os atentados. E esse cara ele ia ser despedido. Você ficou louco? Você parou de decolar avião aqui? Você não pode fazer isso. Então, muitas pessoas elas não entendem que evitar uma crise, né, você salva muitas vidas. Então, ninguém te agradece por uma crise que você evitou. Ela não aconteceu.
E as pessoas agradecem pelas pessoas que você salvou, porque elas estão vendo aquele salvamento sendo feito. Para ficar ainda um exemplo, se a gente está num refeitório e alguém está com uma bandeja servindo comida e água, e ela deixa aquela água cair, se a equipe da empresa está treinada, eles botam uma plaquinha ali de cuidado do piso escorregadio, alguém fica parado ali, né, um refeitório com 200 pessoas, por exemplo, vem alguém e limpa o chão. Uhum. Quantas pessoas não escorregaram? As 200 pessoas, porque alguém ficou ali. Se eu não coloco essa plaquinha, se eu não fico ali parado, provavelmente alguém vai escorregar, cair, bater a cabeça, machucar. E aí a gente tem o nome e o CPF daquela pessoa que se acidentou. Então, pra gente é muito óbvio quando o acidente acontece. E não é óbvio a prevenção. A prevenção ela não é óbvia. A gente não consegue enxergar o valor de vidas que são salvas quando você capacita a população. Então é uma mensuração difícil. A ONU ela tem um dado que fala o seguinte: a cada dólar que você investe em prevenção, e esse dado é novo, tá? Antigamente eles falavam que era de 10 a 15 dólares, e esse dado ele foi atualizado. A cada dólar que você investe em prevenção, você está economizando de 35 a 42 dólares na resposta, na reconstrução. 40 vezes mais. Muito mais. E a gente, se passar para real, é muito mais, né? Não, a gente está falando em dólar. Uhum. Então, assim, se a gente for olhar, não pode parecer loucura que eu estou falando, mas será que as pessoas realmente elas estão nas áreas seguras? Porque tem muitas pessoas aqui que elas pagam o IPTU, elas pagam o imposto. Elas estão morando num local que foi, entre aspas, validado pelo poder público para elas morarem. Sim. Então, aquelas pessoas, elas teoricamente, elas não estão numa área de risco. Uhum. Só que quando isso acontece, quando a gente vê que o morro está deslizando, que um rio saiu da calha, aquela casa que foi atingida, a gente tem que entender que ela vai ser atingida de novo. Uhum. E no Rio Grande do Sul, para exemplificar, aconteceu uma enchente em setembro de 2023. Em maio de 2024 aconteceu outra. Em abril de 2025 aconteceu outra. Ou seja, 3 anos seguidos aconteceram essas enchentes. E aqui provavelmente vai acontecer. O rio está assoreado, tem mais volume de terra no fundo, a calha que era de 5 metros agora é de 1 metro só. Então, desculpa, que era de 1 metro, está em 5 metros. Então, essa mesma chuva que cair aqui, ela vai botar água para fora e vai atingir mais pessoas. O que é preciso agora é um planejamento urbano. Enquanto não dá para a gente tirar essas pessoas, a gente precisa de capacitar. E aí é onde a gente fala que a gente precisa da responsabilidade de empresas que apoiam esse tipo de programa para que a gente consiga capacitar as pessoas. Sim. Porque aqui vocês recebem alerta no celular? Sim. Defesa Aí fala o Civil. seguinte, se todo mundo que está assistindo o programa fala assim, olha, você recebe um alerta, ó, atenção, chuva de 50 milímetros. O que é uma chuva de 50 milímetros? É 50 milímetros em 10 minutos? É 50 minutos em 10 dias? Faz diferença. Procure uma área segura. Aonde que é a área segura? Aonde que eu tô seguro? Eu não sei. Tá mandando eu procurar uma área segura, mas onde que é essa área segura? Pra onde que eu tenho que correr? Como que eu faço para eu subo o morro ou eu desço o morro? Sim. Eu tenho um vizinho que é acamado? Eu preparei a minha comunidade para ir lá e bater na porta do vizinho que tem deficiência auditiva ou para entrar na casa dele e tirar ele de lá? Porque não adianta eu ter uma sirene e a sirene tocar se eu não sei para onde correr. Não adianta a gente avisar, olha, vai acontecer um incêndio. O que que eu faço? Eu não sei o que eu faço. Então não adianta. A sirene é importante? É. Mas a gente precisa de educar as pessoas para desastres. Porque se a gente sabe que a gente vai conviver com isso e a gente sabe que ter uma reorganização urbana para tirar essas pessoas da área de risco e colocar numa área segura, eu preciso de treinar essas pessoas nesse lapso temporal que vai acontecer. Nossa, com certeza. Isso foi uma coisa muito questionada também, né? Do pós, né? O que fazer agora? Assim, porque a gente aprende com desastres, mas não tem como também prevenir os desastres e não aprender depois que eles acontecem. Então, isso foi muito questionado. Essas questões também, né? Dos locais seguros, né? Como tem, por exemplo, dentro do cinema, não tem rota de fuga? Pois é, tem que ter rota de fuga dentro das cidades, né? Pra gente saber para onde correr. Porque é isso, aqui tem muitas encostas, né? Em Petrópolis tem sirenes agora. Aqui nunca teve. Então, pode ser que tenha agora. Mas precisa também das rotas de fuga, né? Isso foi muito questionado. As pessoas, elas têm que entender que a gente precisa, infelizmente, precisa de acontecer a tragédia pra gente atentar que isso vai acontecer de novo. A gente torce... Porque o desastre é o seguinte, o risco, ele é um fator que ele é uma fórmula. É o perigo vezes a exposição vezes a vulnerabilidade. Pra entender. O perigo é a chuva. Lobo mau e os 3 porquinhos. O lobo mau é o perigo. O porquinho, ele pode estar dentro da casa ou fora da casa. Se ele está fora da casa, ele está exposto. Se ele está dentro da casa, ele não está exposto.
Se ele tá na casa de palha, ele tá numa casa mais vulnerável. Se ele tá numa casa de pedra, ele tá menos vulnerável. Então, os riscos que existem no desastre, eles são esses. A gente tem como acabar a chuva? Não. Não tem. É impossível a gente parar com a chuva. A gente não vai acabar com a chuva. O que tem como a gente tirar desses fatores? A exposição e a vulnerabilidade. A exposição. Eu tiro as pessoas do lugar que é risco. A vulnerabilidade. Eu construo casas mais fortes. Japão. O Japão tem prédios anti-terremotos. Sim. Eles não conseguem parar com os terremotos. Eles não conseguem tirar as pessoas das cidades. As casas são anti-terremotos. Então precisa de um planejamento urbano para as pessoas entenderem que eu preciso me ficar mais forte, que eu preciso ficar menos exposto e eu preciso de saber o que fazer. É tão interessante isso, Rei, que as placas, as placas da rota de fuga, se todo mundo olhar aí, vai ver que é uma placa verdinha. Quando aconteceu os rompimentos das barragens, a gente entendeu, dentro do Bombeiro e da Defesa Civil de Minas, que a gente não podia ter placa de verde de rota de fuga no centro urbano, porque você confunde com o verde da árvore. Não é claro a placa. Então, as placas de rotas de fuga de centros urbanos, a Defesa Civil de Minas fez um trabalho maravilhoso de trocar as cores, de colocar ela azul e laranja, para as pessoas identificarem para onde elas têm que ir, qual que é a rota de fuga. Placas luminescentes, porque pode ser que acabe... É de noite, tá sem luz, teve um deslizamento, como é que eu vou saber para onde correr? E treinar a comunidade. As pessoas precisam de treinar. Treinar as crianças, né? No Japão, a minha pós-graduação foi lá. Quando as crianças, desde 5 anos de idade, elas têm treinamento nas escolas. Do que fazer em caso de um terremoto. Então é o caso da gente pensar nisso. Não é que a gente falar de desastre não vai causar mais desastre. Treinar as crianças para desastre, na verdade, não vai deixá-las em pânico. Mentira. Vai deixá-las preparadas com uma consciência de que elas têm um superpoder para saber o que fazer durante um evento como esse. Perfeito. Agora, pensando aqui na nossa realidade, né? Agora, assim, em uma semana depois do que aconteceu aí, desse desastre todo, né? Como é que as pessoas podem observar quando elas voltam para casa, né? Tem o risco? O que eu posso identificar, assim, de principal dentro da minha casa para eu poder voltar ou não, né? Vamos lá. Primeira coisa, se sua casa foi atingida por enchente, provavelmente ela vai ser atingida de novo. Provavelmente. Desde que, né, a não ser que tenha sido feita uma obra de contenção, drenagem de rio e barreiras físicas para impedir essa enchente. Tirando isso, provavelmente sua casa vai ser atingida. O que a gente tem que entender é que as pessoas... Não é a cidade que cresceu... O rio não corta a cidade. A cidade cresceu do lado do rio. Cresceu numa área que é de inundação e a gente construiu uma casa lá. Então as pessoas têm que entender que se sua casa foi atingida por enchente, provavelmente ela vai ser atingida de novo. Provavelmente. Eu tive em Matias Barbosa, e é muito interessante, que é tão comum a enchente lá, que as pessoas têm o primeiro andar, que elas não colocam móvel, ela tem alguma já cozinha sabe, ali, já treinadas. Sabe. O segundo andar, onde é o dormitório, e o terceiro andar, que é um espaço vazio para subir com as coisas. Que coisa, né? Então, assim, a gente fez um vídeo mostrando exatamente isso. Olha como é que as casas já são construídas pensando que o rio vai encher. Sim. Não é que eu vou tirar minha casa, é que o rio vai encher e eu tenho que subir com minhas coisas. Então, provavelmente isso vai acontecer. É muito importante observar trincas nas casas que surgiram, tá? E como que as pessoas podem fazer para medir se essa trinca está aumentando? Pode colocar uma fita crepe e essa fita ela vai descolar, ou pode fazer um traço com um giz de cera e se esse traço desalinhar é porque está vendo movimento. Ela pode observar o azulejo, a porcelana, se o porcelanato está saindo, bater se está oco, provavelmente está saindo. Verificar se as árvores, postes, cercas, elas estão inclinadas, é um outro sinal. Ilude-se as pessoas de achar que saiu o sol, tá tudo bem. Não tá. O sol vai dilatar o terreno vai aumentar as trincas e a próxima chuva, a chuva vai entrar mais fácil no terreno. Então é um fator de risco maior. Então existem esses fatores que eles indicam. E na dúvida, gente, ligar 199 e pedir a Defesa Civil. Sim. E na dúvida ainda, Léo, eu tô com muito medo, procurar um abrigo. Tira as coisas, né? Procura um abrigo, procura a prefeitura, para se abrigar lá, até que seja feita uma vistoria da Defesa Civil e ateste e dê esse laudo, né? O que a gente sabe é que muitas casas elas estão comprometidas, né? Elas foram atingidas, mas não estão comprometidas estruturalmente. E o que a gente está fazendo é ajudar as pessoas a limparem essas casas para ter um pouquinho de dignidade e voltar para a residência e depois, quando tiver mais calma, entre aspas, ver como que vai ser essa reorganização urbana, porque existem fases ainda, a gente ainda está entre a fase de resposta e recuperação, a gente vai começar a ter o caos das doações ainda, então vai ser ainda um período difícil. Bom,
vocês têm experiência, então, como você tinha dito, né, no início da nossa conversa, do nosso papo, que vocês têm essa experiência também em abrigos, em doações. Como é que as pessoas podem, então, assim, logisticamente, fazer essa doação beneficiando um e não prejudicando o outro, né, como você tinha dito? Legal. Primeira coisa, né? Às vezes eu dou uns exemplos muito esdrúxulos para que as pessoas consigam entender. Vamos supor, Léo, eu tenho cone para doar. Alguém te pediu um cone? Alguém te pediu um cone? Ninguém te pediu um cone. Então, pra que você tá querendo doar um cone? Eu recebo mensagens assim na rede social, no Instagram, assim, Léo, eu tô com um berço. Eu não tenho como ir. Será que tem como alguém vir aqui em casa, pegar esse berço e levar pra Juiz de Fora? Alguém te pediu um berço? Se ninguém te pediu um berço, não precisa de um berço. A gente não precisa de gastar com a logística de tirar um carro de um lugar, levar pra lá e trazer pra Juiz de Fora, que talvez o preço dessa logística é o preço do berço em Juiz de Fora. Uhum. Eu vou lá em Juiz de Fora e compro. Então é muito importante, um caso interessante que aconteceu no Rio Grande do Sul, a gente estava coordenando um abrigo temporário e um senhor saiu do Mato Grosso com uma caçamba, uma caminhonete cheia de água. E aí ele foi lá, estava muito emocionado, foi me entregar e às vezes eu sou um pouquinho duro com as pessoas, não no sentido... Sou racional, não vou falar que eu sou duro com as pessoas, eu sou racional. E eu falei com esse senhor aqui, quanto que o senhor comprou de água? Se eu não me engano, foi tipo 600, 700 reais de água que ele saiu. Falei assim, quanto que o senhor gastou de gasolina, estadia e alimentação para chegar até aqui e quanto que o senhor vai gastar para voltar? Ele parou assim e ele entendeu a pergunta. Uhum. Ele tinha gastado muito mais só para ir levar essa água do que o valor da doação em si. Era mais fácil ele ter entregado para alguém que ele confiava para comprar aquela água lá. Uhum. Então, a primeira dica que eu dou para as pessoas que querem doar é o seguinte, alguém fez esse pedido? E se alguém fez esse pedido, quando aparece às vezes na rede social, às vezes a gente tem muitos influenciadores que acabam querendo fazer um serviço, mas não entendem e fazem um desserviço. Porque quando a Dona Maria aparece no Instagram e fala o seguinte, por favor, estamos precisando de água. Ela não está falando de Juiz de Fora, ela está falando da realidade dela. Porque tá chegando tanta água em Juiz de Fora. É lógico, gente, tem problema de abastecimento, eu sei que tem problema de abastecimento. Tem o problema de limpeza da... Mas ela tá falando água para beber. Uhum. Então, será que a quantidade de água que tá chegando em garrafinha de 300 ml vai causar lixo na cidade? Sim. Será que não seria mais barato a gente fazer um poço artesiano de um dia pro outro e abastecer um bairro inteiro? Que é o que a gente fez em São Sebastião? Então, eu ia te perguntar se dá para fazer. Dá para fazer. Tá. Dá para fazer. A gente fez isso em São Sebastião. Tava chegando tanta água, mas tanta água, e o poço artesiano ele fica lá, as pessoas podem usar a água para beber e podem usar a água para limpar as casas. Uhum. Então existe, e isso aqui não é o Léo que tá imaginando, não, gente. Tem um manual que chama Manual Esfera, que é um manual que trata sobre abrigos e doações. Então existem doutrinas internacionais. A gente pode ficar tranquilo que o desastre não é uma exclusividade do Brasil. Acontece no mundo inteiro. E já acontece há muito tempo. Então as pessoas estudam isso. Uhum. Então se alguém tá querendo doar, a primeira coisa é, alguém te pediu isso? Se alguém te pediu isso, para quando que essa pessoa precisa? Ela tá precisando para amanhã? Você consegue entregar para amanhã? Não, Léo, não consigo. Então a sua doação ela não é mais efetiva. Uhum. Ela deixa de ser efetiva. Léo, eu tô mandando uma carreta com 50 pallets de água. Para onde? Ah, não sei, para quem quiser. Peraí. Será que a pessoa tem uma paleteira ou uma empilhadeira para descarregar essa água que tá lá? Será que a carreta entra nas ruas aqui de Juiz de Fora que você tá querendo entregar? A gente recebeu uma solicitação de um ponto de coleta pra gente gerenciar, que a primeira coisa que eu falei com o cara, olha, você me desculpa, eu não posso gerenciar isso aqui, que você tá na área de risco. Uhum. Você está numa área de inundação. Como é que eu vou pedir para as pessoas virem doar as coisas, colocar aqui, sendo que é uma área de inundação? E existem itens que as pessoas não doam. Ninguém doa carrinho de mão. E eu sei que precisa de carrinho de mão para as pessoas limparem as casas. Sim. Então, quando a OMS ela pede o Pix, olha, doem Pix, doem o dinheiro, porque a gente está em campo vendo as necessidades e eu vou e compro. A gente comprou quase 400 carrinhos de mão. A gente está distribuindo os carrinhos de mão. Tá vendo as pessoas limpando? Gente, você quer carrinho de mão, pá, enxada? Queremos, toma aqui. Sem burocracia, tá aqui, é para você, usa e você começa a desafogar, porque existe uma corrente do bem. Uhum. A gente tem que saber como doar. Um asilo, por exemplo, pediu pra gente, Léo, eu preciso de cadeira de roda, preciso de freezer e preciso de um frigobar. Aí a pessoa fala, frigobar é para eu colocar insulina. Uhum. Então, estar no local, entender a realidade, entender essa dor, a gente consegue fazer isso de maneira rápida. Uma coisa que a gente olha é muito também para os policiais e bombeiros que perderam, porque eles estão ali na linha de frente, salvando todo mundo, e todo mundo esquece deles. É. Então, uma coisa que a OMS olha, a gente tem um programa só para ajudar os policiais e bombeiros que perderam as coisas
nas enchentes. A gente vai até o local, faz a vistoria, valida com o comando da corporação ali, podemos doar? Podemos. E a gente vai e doa para essas pessoas que estavam lá resgatando outras pessoas e muitas vezes deixam a família ali, né, sem ninguém ajudar. Então existem várias frentes que a gente trabalha. E tem problemas que abrigo tem, vou dar um exemplo assim, que as pessoas não conseguem enxergar a gravidade. Abrigo de cães. Não sei se está tendo aqui um abrigo de cães, mas provavelmente tem dos cães resgatados. Sim. A gente recebeu um pedido no Rio Grande do Sul de um abrigo de cães que eles falaram o seguinte, olha, eu tenho os cães, 150 cães, eu tenho ração, eu tenho coleira antipulga, eu tenho tudo. E a gente na UMS tem uma equipe só especializada só em resgate de animais. Só que eu tenho um problema muito grande no meu abrigo. Eu não tenho ninguém para passear com os cães. Imagina 150 cães presos dentro de um galpão. Nossa, um estresse total. Então, não é só tirar o cão da lama e colocar num galpão, gente. Isso não... Se a gente quer resolver o problema, a gente tem que tentar resolver o problema por completo. Para que a gente não transfira o problema, mas para que a gente resolva o problema. Agora, para a gente encerrar, Léo, eu queria muito que você falasse, deixasse uma mensagem, né, para quem está assistindo a gente, para quem está ouvindo também, sobre daqui para frente, né, o que você pode dizer de sugestão, de orientação, na verdade, para essas pessoas que passaram pelo que a gente, todo mundo passou, né, porque quem não foi atingido diretamente também foi indiretamente. O que você deixaria de orientação para essas pessoas, então, daqui para frente? Olha, pessoal, o que eu falo, assim, pela experiência, sabe, muitas pessoas agora elas estão num pico de adrenalina muito grande. A maioria das pessoas, eu trabalho com desastre há mais de 20 anos. A gente entra num pico de adrenalina, num ciclo que a gente não começa a dormir, a gente começa a sonhar com lama, parece que a gente está pisando na lama, a gente está sentindo o cheiro da chuva. Cuida da sua cabeça, cuide de você. Se você precisar de parar, desabafa. Se você precisar de pedir ajuda, peça ajuda. Pedir ajuda não é sinal de fraqueza, pedir ajuda é sinal de coragem. Num momento como esse, a gente sabe que as pessoas estão muito impactadas e elas estão com uma dor muito grande, latente no peito, de que pessoas queridas perderam a vida, de que pessoas que a vida inteira, uma vida inteira que foi levada pela chuva em segundos. Então, se essa pessoa tiver com dificuldade, conversa com um psicólogo, pede ajuda, conversa com alguém, abraça alguém, para um pouquinho, vai tomar um café. Ninguém aqui é super-homem, Mulher Maravilha. As pessoas precisam de entender que todo mundo tem um limite. Nós somos seres humanos, a gente sente dor, a gente sente tristeza, né? O bombeiro que está ali na lama também, ele não tem superpoder. E todo mundo precisa de uma pausa. Todo mundo precisa de respirar. Não adianta você pensar que eu tenho que trabalhar, que tem pessoas precisando, não. Se você não parar um tempinho, se você não ficar um dia off, se você não se desligar um pouquinho, ficar com a sua família e ter um dia para você realmente descomprimir, lá na frente isso vai ser muito sério. Existe um dado muito importante que é bom a gente passar, que depois que uma cidade sofre desastre, mais de 1/3 da população tem traumas psicológicos sérios. Sim. Sérios mesmo. Aumenta principalmente em idoso, em crianças. As pessoas vão começar a ouvir o barulho da chuva e vão entrar em pânico. Então, tira um tempinho para conversar. Ninguém aqui é super-homem. As pessoas precisam de descansar. Eu que estou acostumado a trabalhar com desastre, eu já sei disso, né? Só que eu criei calos no cérebro que as pessoas não criaram. Então as pessoas têm que entender que elas precisam de dar uma pausa, elas precisam de respirar e elas precisam de cuidar dos entes queridos, agradecer a Deus pela vida que está aqui, e isso tudo passa. O que eu aprendi com os desastres é que a gente não sabe o dia que ele inicia, a gente não sabe o dia que ele termina, mas se a gente conseguir dar um passo de cada vez, a gente sai um pouquinho mais forte. Muito obrigada, Léo. Por favor, deixe seu contato nas suas redes sociais, na verdade, a rede social da UMS também, para quem quiser conhecer ou saber de mais informações, enfim, atividades também. Fica à vontade. Bacana, gente. Ó, a rede social da UMS é o @humus, HUMUS, _BR, e no todas as redes sociais, LinkedIn, Instagram, e o nosso site é www.humusbr.org. Lá tem como ser voluntário da UMS, como ajudar a doar, como participar dos programas da UMS, né? Então pode entrar lá. Eu falo que aqui eu tô vestindo camisa de UMS, não é de Léo Fará. A UMS ela tem que ser muito maior do que eu, porque o que eu quero é deixar... O nosso sonho, né, meu e do Fernando, que é meu sócio, que me ajudou a fundar a UMS, é que a UMS não existisse. A gente está tentando trabalhar para a UMS
ser um dia descartável, para que as pessoas fiquem resilientes a desastres e não precisem da gente mais. Maravilha, Léo. Obrigada, parabéns pelo trabalho, Obrigado. tá? E que se acontecer alguma coisa, né, Deus queira que não, mas que vocês Podem possam contar com a gente. realmente estar à frente aí para ajudar tantas pessoas. Muito Obrigado obrigada, pelo viu? espaço. Até a próxima. Até a próxima. Valeu, gente. Na Frequência Cidade, aqui tem de tudo.